Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo da tarde de hoje, de sexta-feira, da nossa reunião pública das 15 horas da nossa Casa do Caminho. E vamos iniciar com a nossa prece singela, rogando a Deus Pai, a nosso Senhor Jesus Cristo, a Maria de Nazaré e aos amigos espirituais, aos dirigentes da nossa Casa do Caminho, que nos acompanham sempre, dizendo assim: sê conosco hoje e sempre, no nosso estudo, na nossa casa espiritual, no nosso pensamento, no nosso coração, que sejamos todos, Mestre Jesus, abençoados por Ti, hoje, agora e sempre, e pedindo a Deus, a Jesus, que abençoe o nosso estudo da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. O nosso estudo de hoje, nós estamos no capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu Pai, que tem como título do estudo de hoje, no item 13 a 15, Mundos de expiações e provas. E aí se inicia assim: que posso dizer de mundos de expiações que já não seja do vosso conhecimento, visto que é suficiente observar a terra que habitais? Ele está dizendo aqui que basta observar a terra que habitamos, esse nosso planeta azul, e onde estamos reunidos, juntos e misturados. Alguns de nós estamos ainda em expiações e outros estão em provas, e um servindo de apoio para o outro, para caminharmos juntos e evoluirmos. Os que têm expiações e os que estão em provas. A gente pode dizer assim, mas todas as expiações são provas e todas as provas são expiações. E aí lá no nosso Evangelho diz o seguinte, no nosso estudo, que toda expiação é uma prova, mas nem todas as provas é uma expiação. E aí o que nós podemos entender por expiações? Quem está em expiações? Quem somos? Nós aqui hoje, nós estamos em expiações ou estamos em provas? E aí o nosso Evangelho nos classifica, os espíritos e as dificuldades de quando estamos em expiações, que geralmente são os espíritos que erraram muito, como nós também, já erramos muito, e viemos para expiar o mal que fizemos, que provocamos ou que auxiliamos nas coisas difíceis lá em outras reencarnações. E aí, como é esse sofrimento? É maior do que estão em provas? E aí nos diz o Evangelho que geralmente sim, que os sofrimentos são maiores porque nós estamos expiando algo mais sério que provocamos. Por exemplo, nós conhecemos, sabemos de espíritos encarnados que estão em sofrimentos atrozes, que vieram com doenças difíceis, que vieram com falta de membros dos seus corpos físicos, que vieram com doenças muito, muito sérias, que vieram com deformidades gravíssimas. Tudo isso consequência do que foi praticado lá atrás, do que foi a nossa vida lá atrás, em outras encarnações, de faltas cometidas. Se nós formos vermos hoje, no que ainda acontece no nosso planeta,
nós vemos as guerras, o que acontece nas guerras agora, né? O que esses espíritos que vieram em expiação ou em prova, estão praticando agora, estão fazendo, estão causando, não é mesmo? Quando deveriam, né, estar já fazendo ações melhores. E isso tudo tem consequências. Nas próximas reencarnações, é claro, que quem está cometendo tais delitos agora, sofrerá as consequências mais lá na frente. Castigo de Deus? Não. Lei divina. Lei divina. E as provas? Será que a gente passa com mais facilidade nas provas? Não são tão dolorosas quanto as expiações, mas também exige grande esforço de nossa parte. Porque as provas também têm sofrimentos. Sofrimentos morais, sofrimentos familiares, sofrimentos de todas as espécies, né? Privações, doenças. E aí tem um estudo muito interessante que fala, né, dos mundos, né? E olha em quantos estão divididos esse mundo que a gente vive, porque aqui na Terra nós temos vários mundinhos. Nós temos a nossa casa, que temos os nossos familiares, tem os hospitais, que tem pessoas doentes, graves, passando por suas dificuldades. Tem as penitenciárias, com os nossos irmãos cumprindo apenas os seus delitos cometidos. Temos os nossos governantes, que estão trabalhando, tentando acertar, mas nem sempre também. Temos as dificuldades que os nossos irmãos atravessam e que nós também estamos sendo testados para ver como nós comparecemos na ajuda ao próximo, que faz parte da nossa modificação moral, da nossa modificação em Cristo Jesus. Quando acontecem as enchentes, as catástrofes, não só no Brasil, mas pelo mundo inteiro. E aí o que acontece? Aqueles nossos irmãos passam pelas suas dificuldades, que já estavam no seu caminho, né? Ninguém passa por nada em vão, à toa. A casa vai cair e o nosso irmão vai desencarnar e só por isso. Não, tudo tem um propósito, né? Aquele irmão sofreu, sobreviveu, não desencarnou, e aí cabe a toda a população, não só do Brasil, quando as coisas acontecem aqui, mas comove o mundo inteiro. E aí nós vamos colocar em prática o que nós já aprendemos e o que viemos daqui também para aprender e a desenvolver, que é o nosso senso moral, o nosso senso da caridade, o nosso senso do bem fazer ao outro, que é isso que desenvolve o nosso sentimento para o bem. E lá estamos nós. Quando isso acontece, nós estamos lá para ajudar na melhor maneira possível, de acordo com a condição de cada um. E aquele que não pode ajudar monetariamente, vai lá e dá o seu trabalho, e dá o seu amor, e faz a comida, e coloca o seu amor no alimento para aqueles nossos irmãos. É uma convivência de sofrimentos e de amores. Deus é perfeito nas suas leis. E faz com que todos
todos aprendamos no mesmo instante, no mesmo momento, quem está em expiação e quem está em prova. E aí eu vou ler mais um pouquinho, que aí ele diz assim: a superioridade da inteligência de um grande número de seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo destinado à encarnação de espíritos recém-saídos das mãos do Criador. As qualidades inatas que possui são a prova de que eles já viveram e de que realizaram um certo progresso. Mas os numerosos vícios aos quais estão inclinados também são indício de uma grande imperfeição moral. Eis porque Deus os colocou sobre uma terra ingrata, para ali expiarem suas faltas, por um trabalho penoso e pelas misérias da vida, até que tenham mérito para irem para um mundo mais feliz. E aqui ele diz da evolução do planeta, que nem todos aqui estão pela primeira vez, que tem sim espíritos primitivos, recém-criados pela criação divina, mas que também tem os que aqui chegaram para passar por suas condições para seu aperfeiçoamento moral e intelectual. Tenha visto os exilados de Capela, que foram banidos para a terra. Por que os exilados de Capela vieram para cá? Porque eles tinham evoluído intelectualmente. Eles eram, na intelectualidade, eles eram, assim, o máximo, mas na moral, ainda pouco desenvolvido. Por isso, eles foram banidos para um planeta inferior. E aqui estão eles, ou estamos nós, evoluindo, crescendo, rumo à morada de Jesus, rumo à morada de Deus Pai. E aí, como o Evangelho diz, que há muitas moradas, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo de 1 a 3, está lá a palavra de Jesus. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E aí, quando nós comentamos na nossa roda de conhecimento, de conversa, que nós sabemos que há muitas moradas na casa do Pai e muitos ainda não entendem, de acordo com a religião e de acordo com o entendimento de cada um. Que para muitos ainda só existe, a terra, céu e inferno, e nós estamos aqui, Jesus vai voltar, vai resgatar a todos, os bons, porque os maus não vão, já foram para o inferno, vão para outro lugar qualquer. E a doutrina espírita vem nos acalentar que se nós não formos para o céu, como dizem, os nossos outros irmãos, nós também não vamos para um lugar tão difícil como o inferno. Tinha também o purgatório, que hoje já não existe mais, já tiraram. Mas nem por isso nós vamos ficar aqui, nadando em águas mansas e sem achar que a gente pode viver de qualquer maneira, que nós não vamos sofrer consequências, muito pelo contrário. Nós temos a consolação de saber que se nós não dermos conta da nossa tarefa agora, nós teremos a oportunidade, bendita oportunidade da reencarnação, e que nós vamos voltar e que nós vamos reparar as nossas faltas, os nossos erros, que nós vamos crescer, que nós vamos evoluir e que temos um futuro promissor. Como Jesus
afirma que há muitas moradas na casa do Pai, e nem sempre as moradas são ruins, são difíceis, ruins não, difíceis. Porque Deus não dá coisa ruim para nós. Difícil sim, porque nós procuramos as nossas dificuldades, né? Nós cometemos erros e é claro que nós teremos que saldar essas faltas. Então, não será justo nós irmos para o mesmo mundo que foi Jesus, né? Que afinal de contas, olha ainda como nós vivemos, né? Ainda temos as nossas faltas, ainda temos as nossas raivas, ainda temos as nossas mágoas, ainda temos as nossas intolerâncias, e estamos aqui para estudar e para aprender. E estudar é mole, né? A gente fala, estuda, vai lá e lê. Não. Nós estamos aqui no mundo de prova e expiações. Então, quais são as nossas provas? Como que a gente passa por essas provas? Então, nós podemos ter como exemplo as nossas crianças que começam lá na maternidade, né? Lá no materno infantilzinho, nos bebezinhos, e aí eles vão passando de fase, conforme vão crescendo, daqui a pouco estão no jardim da infância, daqui a pouco estão entrando na primeira série. Nenhum deles chegam à quinta série sem ter passado pela primeira, porque a vida não dá os saltos. E assim é a nossa evolução. Nós chegaremos, sim, a mundos superiores. Nós sairemos lá dos mundos de provas e expiações. Passaremos, com certeza, chegaremos todos aos mundos de regeneração, a mundos felizes, a mundos superiores, a mundos angelicais. Porque as promessas de Jesus são grandes para todos nós. E é isso que nos conforta, é isso que nos alenta, é isso que nos dá esperança para continuarmos nessa jornada sem esmorecer. Esmorecemos algumas vezes? Sim, por que não? Somos falíveis, somos seres humanos ainda falíveis. E aí nós vamos ler o item 14, que diz assim: entretanto, nem todos os espíritos encarnados na Terra são enviados em expiações. As raças chamadas selvagens são espíritos recém-saídos da infância e que nela estão, por assim dizer, em educação, desenvolvendo-se em contato com espíritos mais avançados. A seguir vêm as raças semicivilizadas, formadas desses mesmos espíritos em progresso, e que são, de certo modo, as raças indígenas da Terra, que se desenvolveram pouco a pouco durante longos períodos seculares, das quais algumas puderam atingir a perfeição intelectual dos povos mais esclarecidos. E aí eu vou dar uma paradinha aqui, que ele fala assim, dos povos mais esclarecidos, né? Ele fala do crescimento intelectual. Quantos intelectuais ainda temos no nosso planeta e que nós conhecemos, que têm uma inteligência fabulosa, que se usassem essa inteligência para o bem, eles galgariam uma evolução magnífica. Quantos de nossos irmãos ainda emprega a sua inteligência, né, que entende tudo de computação, entende tudo de sistema, e ele vai e emprega a sua inteligência em fazer armadilhas, em enganar o próximo, em entrar nas redes sociais, em nos roubar as nossas senhas, pregar tantas peças
nos idosos, nas pessoas que têm contas bancárias. Quantos eles tiram de pessoas em pregar golpes? Eu mesmo já caí em golpes. Aí a gente diz assim, ah, não, porque você é burro, como você ainda cai nessa? A gente cai sim, porque esses espíritos, eles são muito inteligentes. Eles são muito inteligentes. A inteligência deles é fantástica. Eles têm a capacidade de nos ligar e você achar que realmente é aquele seu parente que está falando com você, que aquela voz é do seu parente. Olha como a nossa mente, como o ser humano entra facilmente na nossa mente. Então, nós temos que trabalhar isso, para também termos essa facilidade de penetração na nossa mente de coisas boas, de coisas de Deus. Então, eles têm uma inteligência fabulosa. Olha o que esses criminosos, olha o que os nossos irmãos que ainda se comprazem no mundo do crime, olha o que eles fazem. Olha o que eles conseguem. Temos muitos irmãos ainda. Imagina se eles usassem essa inteligência toda para fazer o bem. Então, no dia, na hora que eles usarem essa inteligência toda no caminho do bem, para fazer o bem, eles vão dar um salto magnífico quando eles crescerem moralmente. Quando eles saírem só do intelecto e usarem o intelecto junto com a moral, teremos feitos incríveis. São lá na frente, quando esses espíritos resolverem acordar e que vão reencarnar com inteligência fabulosa, criando coisas fabulosas, não praticando mais o mal, mas sendo cientistas, sendo benfeitores do bem. E aí nós vamos nos orgulhar. E aí a gente vai dizer assim, nossa, que espírito, que evolução. Mas sabe lá há quanto tempo, quanto que ele teve que sofrer para chegar naquele ponto de evolução moral e intelectual. Os grandes cientistas que descobrem tantos remédios, né, para curas de tantos males, aí diz assim, nossa, que cientista. Mas sabe lá o que ele fez lá no passado, que destruiu tantas vidas, né, que tantos seres humanos desencarnaram devido à grande inteligência que ele teve e usou para o mal. E usou para o que não devia. E quando surgem esses grandes gênios, nós temos que agradecer a Deus e louvá-los, porque eles conseguiram sair daquela parte difícil que eles estavam vivendo, ainda só no intelectual praticando o mal, que agora estão praticando o bem, estão exercendo a lei de Deus, a lei de progresso no caminho do bem. E aí no item 15, ele vem nos dizem assim, a Terra, portanto, fornece um dos tipos de mundos expiatórios cujas variedades são infinitas, mas que tem por característica comum servir de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Foi isso que nós falamos lá no início. Rebeldes? Somos maus? Não, só não andamos na lei. E para cá nós viemos, no mundo de provas e expiações, que é o nosso planeta Terra. Nós andamos fora da lei, então nós temos que vir aqui aprender. E nós temos que ser grato a esse planeta que nos acolhe, que acolheu a todos.
e que também será um mundo de regeneração. Então, que possamos todos caminhar na mesma direção para acompanharmos a evolução do planeta, para quando nós reencarnarmos, nós vir também nesse planeta já regenerado. Então, esse planeta é um abrigo para nós espíritos que estamos em caminhada longínqua desde sempre. E aí ele diz assim: nesses mundos os espíritos têm de lutar contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza, duplo trabalho penoso que desenvolve, ao mesmo tempo, as qualidades do coração e as inteligência. É assim que Deus, na sua bondade, faz o próprio castigo tornar-se proveitoso para o progresso do espírito. Aí a gente pode pensar assim: nossa, como Deus é mau, né? A gente tem que sofrer? Não, Deus não é mau, Deus é bondoso. Deus é bondoso. Como ele diz assim, Deus, na sua bondade, faz o próprio castigo tornar-se proveitoso, se tornar o bem. Aquele que nós chamamos de castigo, mas não é castigo, é aprendizado. E quando nós chegamos na casa espírita, como que a gente chega? Como que cada um de nós chegamos? A maioria, pelo menos eu, nós chegamos através da dor. Como que a maioria das pessoas chegam nas religiões? Através da dor. Está em sofrimento. E aí começa a procurar. Mesmo aqueles que se dizem não acreditar no nada, uma hora chega que ele procura algo para se apegar. E por que não Deus? Por que não Jesus? Por que não uma religião? Por que não chegar próximo do Criador? Através das religiões. E lá é onde nós nos sentimos abrigados e sabemos que nem tudo está perdido. Que nós temos um Deus, que nós temos um Pai amoroso, grandemente amoroso. E que ali, através dessa nossa acolhida, nas casas espíritas, nos templos religiosos, que nós chegamos um pouquinho mais perto de Deus, que nós aprendemos que nós não somos castigados. Nós estamos todos pela misericórdia divina e que Deus nos dá força para suportarmos os sofrimentos, as angústias. Quantos pais, quantas mães sofrem tanto com o caminho tortuoso que os seus filhos tomam. Quer sofrimento maior de um pai e uma mãe ver um filho no mundo do crime, fazendo mal ao próximo? É uma provação muito grande para um pai e para uma mãe e uma expiação para os seus filhos, que tem que crescer. E o pai está ali, o pai e a mãe estão ali para dar as mãos, para dizer assim: vocês não estão só, eu estou aqui. Nós estamos sempre cumprindo o que nós prometemos. Nós fizemos uma promessa, promessa em termos. Nós concordamos em virmos juntos, em ajudar uns aos outros. Porque nós somos uma grande família divina, nesse grande planeta Terra. Agora, por enquanto, no planeta Terra. Mais para frente, nós vamos chegar, com certeza, nas nossas encarnações futuras, em outros planetas mais elevados. Só vai depender de nós, da nossa evolução, do nosso crescimento moral, principalmente moral. O intelectual nós já temos um pouquinho, e tem muitos que têm muita intelectualidade, só falta a moral crescer junto.
estamos aqui para dar-nos as mãos e crescermos juntos, nesse grande planeta de provas e expiações, onde todos nós estamos fadados a sermos espíritos felizes, puros, porque Jesus assim nos prometeu que todos nós seremos felizes. Daqui a quantos anos, quantas reencarnações, não sabemos, mas seremos, e é isso que nos consola, que nos conforta. Então, que nós possamos conviver e viver em melhores condições morais e intelectuais, e que nós possamos também ajudar aqueles nossos irmãos que estão passando por provas difíceis, por expiações difíceis, já que nós nos encontramos também em provas, mas um pouquinho mais suaves. Às vezes a gente se desespera e acha que não. Como assim? Como assim? Olha o que eu estou passando, né? E nesse nosso hábito, né, de ser sempre o coitadinho, né? Eu não posso, mas eu estou sofrendo muito. Mas quando a gente olha para o lado, quando a gente olha para trás, a gente percebe que nós estamos chorando muito, que nós temos que ser gratos, temos que ter muita gratidão e ajudar o próximo a caminhar, ajudar os nossos irmãos que estão em tarefas mais difíceis, ajudar o nosso próximo a também sair desse mundo de expiações e chegar também ao mundo de provas e depois regeneração, como nós também estamos galgando, e a mundos felizes, por que não? Foram essas promessas do Cristo Jesus. E que possamos ficar com essa lição divina, que possamos não esmorecermos e sabermos que cada um de nós estamos exatamente onde devemos estar. Aqui é o nosso lugar. Hoje, agora, aqui é o nosso lugar. Amanhã vai depender de nós. Em um mundo melhor, um planeta melhor, em situações melhores, onde a gente já possa ser ajudado e ajudar, progredir e ajudar também o outro a progredir. E que tenhamos fé, que tenhamos resiliência, sabedoria para seguir os passos do Senhor Jesus, os ensinamentos do Mestre Jesus. Que hoje nós estamos nesta nossa morada, planeta Terra, e amanhã poderemos estar numa morada melhor, preparada por Deus nosso Pai para cada um de nós. E assim encerramos nosso estudo da tarde de hoje, pedindo assim, como sempre pedintes que somos, rogando ao Mestre Jesus: Senhor, abençoa a cada um dos vossos irmãos, a cada filho de Deus, residente neste planeta e em todos os planetas, cada um na sua jornada evolutiva, cada um no seu grau evolutivo, Senhor Jesus, mas todos precisando sempre uns da ajuda dos outros, em ações, em orações, em pensamentos positivos, mas sempre andando juntos, de mão dadas, numa só direção, no caminho do bem, no caminho de moradas melhores, cada vez mais próximo de Deus e de Ti, Jesus. Que o Senhor possa abençoar a cada um de nós,
segundo as nossas necessidades e os nossos merecimentos. Sê com cada um de nós, Senhor. Maria de Nazaré, agradecemos a Ti por todo o amor dedicado a cada um de nós. Doutor Erma, Doutor Bezerra de Menezes, Deus nosso Pai, sê com cada um de nós, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.